Lula eleito, bolsa fechando em alta, taxa de câmbio em queda forte, o que significa que o real brasileiro é a moeda que mais se valorizou frente ao dólar no mundo inteiro no dia de hoje. O que está acontecendo? É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. E antes de começar, uma ressalva importante, porque essa não é uma análise definitiva. Recém tivemos um único dia de pregão pós-resultado de eleições, então é preciso cuidado antes de conclusões mais precipitadas sobre o que está acontecendo, mas eu queria comentar os principais movimentos de mercado hoje. A gente teve uma live durante a manhã de hoje, mas já que tivemos agora o fechamento do pregão, o dólar ainda está negociando, caindo mais de 2% no Brasil, isso significa que a taxa está em 5,17 e chegou em R$ 5,15 no dia de hoje, e a bolsa subindo. E esse é um movimento que até está surpreendendo muita gente, e honestamente, para mim não é surpresa. E eu quero começar explicando isso, até porque recentemente eu tive numa palestra fechada para um grupo de empresários e eu comentei justamente como o estrangeiro não via a potencial eleição de Lula como uma ruptura à democracia, ameaça às instituições, e que até muitos estariam otimistas mesmo com o Lula ganhando. E eu falei isso não dizendo que essa era a minha visão, mas explicando a visão do investidor gringo, e que por isso poderíamos ter até um fluxo bastante positivo e que não deveria nos surpreender bolsa subindo e dólar em queda. E foi exatamente o que aconteceu nesse primeiro dia. Mas claro, é preciso cuidado porque ainda há incertezas que eu vou comentar agora. Mas mostrando então o que a gente teve de movimento, primeiramente, o dólar caindo forte, então chegou em 5,15 no dia de hoje, agora negociando em quase 5,17, e realmente é a moeda que mais se valorizou no dia de hoje. O Ibovespa fechou em alta de 1,30%, Small Caps também 3,55%. Isso significa que o EWZ também em alta forte de 3,88%. E a moeda brasileira cai hoje, mesmo num dia em que o dólar index está subindo no mundo inteiro. Então o dólar em relação a demais moedas como o euro, como o libra esterlina, como o iene japonês, dólar australiano, dólar canadense, coroa sueca, franco suíço, yuan chinês, enfim, ele está se fortalecendo no mundo inteiro, mas não aqui a taxa de câmbio em queda. Além disso, tivemos a curva de juros também cedendo. Praticamente todos os vencimentos, aqui olhando o DI 29, que está com queda de 1,19%, chegando lá em 11,61%. Esse é o rendimento do juro futuro de 2029, que sugere que o mercado está tranquilo com o que está acontecendo até o momento. E claro que é preciso entender esses movimentos, eu já vou mostrar o que está acontecendo com as estatais, mas é preciso separar o que eu chamo do curtíssimo e curto prazo com o longo prazo. Porque a minha análise do projeto de poder e dos planos que o PT tem para a economia brasileira vão levar a um resultado muito ruim, mas é mais a médio e longo prazo. Quem quiser entender a minha explicação completa e todos os argumentos com gráficos, dados, eu vou colocar o link aqui em cima, vocês podem entender melhor o que eu estou falando. Mas no curtíssimo prazo, um movimento como esse, de fluxo positivo, de a incerteza do resultado das eleições, isso agora ficou para trás, é passado, e isso deixa o estrangeiro, especialmente, mais tranquilo, porque, novamente, ele não enxerga a eleição do Lula como um grande problema para as nossas instituições. E é por isso que a gente vê esse movimento de bolsa em alta e dólar em queda. Mostrando a questão das estatais e do índice Bovespa, aqui a gente vê a cautela do investidor, porque enquanto índice Bovespa subindo e hoje fechando em mais de 1%, Small Caps também mais de 13,5%, a gente vê que algumas estatais, aqui a Vale não é estatal, mas hoje cai por conta do minério de ferro, China é um problema, mas veja que Petrobras chegou a cair no dia de hoje mais de 10%, agora fecha com 8,47% de queda. Banco do Brasil com queda também de 4,64%, chegou a cair mais de 5%. Aqui no After, aqui ainda está com o mercado aberto. Mas enfim, então as estatais sim estão sofrendo porque diante
do histórico e das falas e do objetivo que o Lula tem para as estatais, especialmente com Petrobras, o mercado não quer correr mais esse risco. Digamos que está um pouco calejado, especialmente o estrangeiro. E a gente vê a notícia que vazou hoje de que o senador Jean Paul Prates, que é do PT, deve assumir a presidência da Petrobras em 2023. Então aqui já há uma sinalização de indicação política, se bem que ele tem experiência, inclusive na Petrobras, na parte jurídica, mas ainda assim é um aliado político sendo indicado para a Petrobras. Então, por que o estrangeiro vai correr esse risco? Pois é. Mas temos algumas notícias positivas também para o mercado hoje, que ajuda a explicar esse movimento hoje das principais variáveis, que é, por exemplo, a possibilidade do Geraldo Alckmin ser o coordenador da transição de governo. Isso ainda não aconteceu. Eu estou gravando esse vídeo aqui quase 6 horas da tarde. Ainda não tivemos nenhum pronunciamento de Bolsonaro sobre reconhecendo a derrota e falando qualquer coisa. A primeira sinalização que tivemos foi do Flávio Bolsonaro, que recém publicou um tweet agradecendo aos votos, dizendo que a luta não está perdida e que Deus está no comando, mas deixando implícito o reconhecimento da derrota. Então isso pode sinalizar que não teremos algum problema maior na transição de governo para o Lula, e claro que isso para o mercado é positivo. Qualquer estresse desnecessário repercute no mercado, não havendo esse estresse, repercute positivamente. Mas claro, incertezas ainda permanecem. Eu diria que a principal delas é a própria equipe econômica que ainda não foi anunciada. Tivemos vários nomes que foram aventados. Hoje, novamente, o pessoal falou na imprensa, inclusive, de Fernando Haddad, que seria uma indicação política, não seria bom, e eu imagino que o mercado receberia muito mal uma notícia de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Henrique Meirelles seria bem recebido. Gabriel Galípolo, acho que seria bem recebido, talvez não tanto quanto Meirelles, mas isso ainda não foi definido. E essa é uma incerteza importante, que no momento que isso clarear, e talvez nessa semana já tenha alguma indicação de qual será o nome forte da Fazenda, vai fazer preço. Como eu também comentei no vídeo anterior, vou colocar o link aqui em cima, se fosse alguém, por exemplo, um Guido Mantega da vida, um Arno Agostinho, alguém muito mais alinhado com as ideias de esquerda, mais desenvolvimentistas, isso ia fazer preço, ia fazer bolsa cair e dólar cair, quase que com certeza. Além disso, Lula está sinalizando com mais criação de ministérios, que poderia chegar a 33 ou 34 ministérios. Aqui temos a lista toda dos ministérios. Então essa é o da economia, que Bolsonaro juntou em vários, aglutinando planejamento, fazenda, indústria, tudo virou economia. Ele seria desmembrado pelo Lula para fazer então ministérios, planejamento, fazenda, pequena e média empresa, indústria e mais vários outros. Então vamos inchar o executivo. Mas deixa eu voltar aqui para colocar, acho que o último ponto, antes de terminar o vídeo, onde eu quero mostrar também a taxa de equilíbrio do dólar, ou a taxa de câmbio de equilíbrio. Eu quero atualizar uma análise que eu fiz já tem alguns meses, vou colocar o link aqui em cima, onde eu dizia que a taxa de câmbio de equilíbrio do real era de 4,58, e eu quero atualizar essa análise para vocês. Mas antes de colocar esse gráfico na tela, é preciso ilustrar o que eu venho dizendo de como o estrangeiro vê com mais tranquilidade a eleição do Lula, e hoje é uma ilustração disso, hoje o movimento de mercado, como aqui na questão ambiental, muitos países e governos realmente enxergam Lula como alguém muito mais pró-meio ambiente. Tivemos a notícia hoje que o principal doador do fundo para a Amazônia, a Noruega, retomará ajuda após a vitória de Lula. Além disso, importante frisar que a gente teve já o reconhecimento e a parabenização por vários líderes mundiais, não foram apenas os aliados históricos de Lula, como Venezuela, ditadura de Maduro, Daniel Ortega, da Nicarágua, Fernandes, que já esteve aqui, o Alberto Fernandes com Lula no dia de hoje, visitando presencialmente. Enfim, então o mundo está reconhecendo a vitória do Lula. E quando a gente mostra, e quando a gente lê os principais artigos, inclusive artigos de opinião, os editoriais dos jornais internacionais, Bloomberg, Financial Times, jornais da Europa, a maior parte está muito tranquila e
sem nenhum grande receio de que possa haver uma ruptura. Pelo contrário, essa pode ser uma nova chance para a economia brasileira, com um candidato que tem, agora eleito, que tem mais preocupação com o meio ambiente, com o social. Eu estou parafraseando o que está escrito nesses jornais. Uma das únicas exceções em termos de imprensa internacional é o Wall Street Journal, que eu até coloco aqui apenas o título do artigo de opinião do conselho editorial do Wall Street Journal de hoje, onde fala sobre o retorno de Lula no Brasil e que o país rejeita por pouco Bolsonaro e aposta novamente à esquerda. Gamble again to the left. Então está novamente apostando. E o texto termina afinal que certamente Lula vai testar com todas as suas possibilidades, usar as alavancas de poder que puder para implantar o seu projeto de vida socialista. Então aqui palavras do Wall Street Journal que eu obviamente concordo. Agora, para encerrar, falar sobre a taxa de câmbio de equilíbrio, e que esse é um exercício interessante de fazer. Ele não é uma previsão de que o câmbio vai para esse patamar. A explicação toda por trás tem a ver com a teoria da paridade de poder de compra da moeda. Vou colocar o link aqui em cima para quem quiser entender melhor. Mas é uma forma interessante de vislumbrar o potencial da nossa moeda de valorização ou de depreciação, entendendo como a taxa de câmbio do mercado se desloca do que seriam os fundamentos da economia. Ou seja, como a taxa de câmbio é determinada pela razão da paridade de poder de compra entre duas moedas, se a taxa de câmbio que está sendo praticada no mercado hoje, que a gente vê na pedra, por exemplo, os 5,16 reais por dólar, se isso está muito acima do que apenas a inflação doméstica justificaria, o que é a perda de poder de compra da nossa moeda, como aqui eu mostro no gráfico atualizado até setembro de 22, que chegou em R$ 13,46, aqueles R$ 100 lá de 94, hoje compram apenas R$ 13,46. Esse é o nível de depreciação da nossa moeda. Se a nossa moeda perde muito mais poder de compra do que o dólar, seria normal a taxa de câmbio se desvalorizar. Mas muitas vezes isso não acontece, porque o mercado está repleto de expectativas, investidores, agentes arbitrando todo santo dia, e é por isso que na prática a taxa de equilíbrio muitas vezes não se verifica. Mas o mais interessante é ver como ela vai se comportando ao longo do tempo. E fazendo essa análise pela paridade de poder de compra, a gente pode chegar ao que seria a taxa de equilíbrio, que da última vez que eu calculei estava em 4,58 e agora está em 4,48. Então caiu um pouquinho nos últimos meses, até porque o dólar perdeu mais valor. Olhando a perda de poder de compra da moeda americana, agora está em 3,31 dólares, comparado com 100 dólares lá de dezembro de 1912. Esse é o tamanho da perda de poder de compra do dólar. Então a gente vê a nossa taxa de equilíbrio por este cálculo está nesse patamar. Essa é a nossa chamada taxa de câmbio justa, ou fair value do real, o valor justo do real. E que isso não é uma previsão que caminharemos para esse patamar, mas é uma sinalização de o espaço que haveria para o real se valorizar caso Lula não flerte com ideias mais à esquerda, não faça aventuras. Se ele for na linha de Henrique Meirelles, se ele der indícios de que vai promover uma política fiscal mais responsável de fato, o câmbio poderia seguir se valorizando. E isso significa, na minha humilde opinião, que é uma janela de oportunidade interessante para executar a estratégia de dolarização de patrimônio. Porque se o dólar segue caindo, é uma ótima oportunidade para ir dolarizando o patrimônio quem nunca fez isso. Porque mais a médio e longo prazo, as políticas econômicas defendidas pelo Partido dos Trabalhadores e pela campanha do Lula, na minha avaliação, não é nem de longe a melhor para o Brasil. Fico por aqui, espero gostar desse vídeo, seguiremos aqui analisando os movimentos de mercado nos próximos dias e compartilhem também. Obrigado. Como sempre, os gráficos e outros, inclusive, que eu vou mostrar para os assinantes do Follow the Money na quarta-feira, são disponibilizados para os nossos assinantes. Se você não segue o dinheiro, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo. Obrigado, agora sim, até mais.